Prezados alunos e alunas, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação CNC, aula 6. Hoje nós vamos apresentar, certo, um programa simples, né? Então é um programa bem simples para a gente começar a entender como funcionam os códigos, né? À medida que eu for apresentando essa programação para vocês, eu vou também fazendo comentários sobre cada código em particular, para que vocês entendam tudo que a gente está escrevendo. Vamos lá. Muito bem. Aqui, ó, nós temos aqui a placa do torno. Aqui temos em preto aqui a nossa peça bruta, né? A peça bruta que tem aqui 50 milímetros de diâmetro e um comprimento aqui suficiente para fazer a peça, né? 45 mais 25 mais uma folga aqui para que eu possa fazer o sangramento da peça e ainda sobre uma pequena folga aqui para que a ferramenta não bata na placa, ok? Muito bem. A nossa peça, a peça que nós queremos fazer é essa peça que está aqui em azul, tá certo? Nós estamos adotando aqui que a peça já vem faceada, peça bruta, né? Peça bruta em preto, já vem faceada, a gente não vai fazer a face, né? A gente vai fazer somente os cortes aqui, né? Para retirar este material, né? Depois fazer o acabamento da peça e em seguida vir aqui fazer o sangramento da peça. Então esse é o nosso objetivo, né? Diâmetros finais da peça acabada, nesta região 40 milímetros, nessa região aqui 45. Comprimento daqui para cá 45 e daqui para cá 25, comprimento total da peça 70 milímetros. Aqui nós já colocamos aqui o nosso zero peça, que eu estou chamando agora de G55, né? A gente em aulas passadas falamos sobre o zero peça e a gente sempre falou em G54, então vamos variar, né? G55 a gente já sabe que qualquer um trabalha bem sem problema nenhum, ok? Então vamos lá. Um detalhe aqui, né? A nossa peça será uma peça em aço carbono, né? Vamos adotar aqui que nós vamos trabalhar com a peça de aço SAE 1020, tá? Um aço carbono 1020. Vamos lá então, vamos ver aqui. Muito bem, a nossa programação começa com isso aqui, ó, N10, tá? E depois nós vamos ver. Então vamos ver o que é o nosso N10. Então o N10 é o chamado código especial N, tá? Ele serve para identificar blocos. Então a gente sempre vai escrever N10, aí vai botar ali, ó, G21, G40, G54, etc. N20, a gente vai botar G28000, mais adiante na próxima aula eu já vou ver isso com vocês, tá? N30, T0101 e assim por diante. Sempre a gente vai colocar um N aqui, tá? E ele é quem identifica o bloco, né? Ele é facultativo. Muitos autores falam isso, que ele é facultativo. Mas na realidade, não é bom você não usar a função N, tá certo? A função N ajuda muito na programação, nas aulas, em tudo, tá certo? Então, no nosso caso, não vai ser facultativo. Nós vamos fazer todo o nosso trabalho colocando a função N, ok? Muito bem. Então, vamos lá, né? Isso aqui, no caso, né, não tem muita vantagem esse facultativo, até porque quando você vai colocar o programa na máquina, tá certo? Ela automaticamente faz essa numeração do N. Então você não perde nem tempo de digitar. Toda vida que você começa a digitar, ele já vai aparecendo o N automaticamente, ok? Muito bem. Então vamos lá, né? Então quais seriam as vantagens de colocar, né, não ser facultativo e colocar o código N? As vantagens seriam o seguinte: para o aluno, ora, o aluno, enquanto está vendo uma programação
maior, ou mesmo uma programação pequena, ele pode ter dúvida, tá certo? Em alguma sentença. Então, o que ele faz? Ele refere-se ao professor. Professor, eu tenho dúvida no N80, eu tenho dúvida no N150, eu tenho dúvida no N880. Ou seja, ele diz onde está a dúvida e o professor vai direto em cima da dúvida, tá certo? Então, isso facilita muito o aluno e o professor no entendimento das aulas, tá ok? É uma primeira vantagem. Segunda vantagem, do programador. Você no futuro vai ser um programador e hoje as programações podem ser feitas num ambiente virtual, né? Então você está trabalhando aqui com uma pessoa que trabalha na Inglaterra ou em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, né? E você vai trabalhar isso normalmente num programa muito grande e você tem uma dúvida, como é que você vai dizer qual é a sua dúvida para o outro programador? Então, mais uma vez, você vai chegar lá e dizer, olha, eu estou numa dúvida no N8850. Então, a pessoa já vai direto ali e vai discutir com você aquela dúvida. Tá? Então, mais uma vez, é uma vantagem você utilizar, né, o comando, o código especial N. Tá? E outra coisa muito importante é na execução de ciclos, tá certo? Então vai aparecer mais adiante os chamados ciclos automáticos, né? Então nós vamos ter ciclo automático de desbaste, ciclo automático de acabamento, ciclo automático de roscamento, ciclo automático de roscamento simples, enfim, tem uma série de ciclos que nós vamos estudar no futuro. Eles terão sempre esta configuração aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o ciclo de acabamento. Então você escreve G70 P90. P90 é o quê? Você está mandando esse ciclo ir para a linha N90. Então vai ter uma situação aqui que você vai ter aqui um N90 e vai estar escrito alguma coisa aqui, né? G0, tá? E outra sentença aqui, G0x50Z-20. Então você está querendo que a máquina faça um determinado posicionamento, tá? Então o que vai acontecer aqui? Quando você coloca aqui P90, você está mandando, né, a partir dessa linha, da linha seguinte ao G70, você está mandando o computador procurar essa linha N90 para fazer o que está nessa linha aqui, né? Isso aí funcionaria como, por exemplo, dos programas Fortran, né, um programa muito utilizado em engenharia, como o GoTo, vá para aquela posição. Então aqui, né, para você definir qual é a posição, você tem aqui o N, né? N90, quando eu boto P90, eu estou dizendo vá para a posição N90. E aqui, ó, Q180, ele diz, no caso aqui da programação, você vai fazer a linha 90, a linha 100, 110, 120, 130, vai fazer todas as linhas e quando chegar aqui nesse Q, é a linha final. Então, quer dizer, é necessário que você tenha um N90, que é onde começa essa função, e um Q280, que é o N280, que é onde termina essas linhas de programação, tá certo? Então, nesse caso da utilização de ciclos, é fundamental, né? E você não pode deixar de ter o início e o fim do ciclo, que vai ser justamente dado pelo N de início e o N de final, ok? Muito bem, então é isso aí. Isso aí é a nossa numeração N, né? Então vamos lá, vamos começar. Outra coisa importante aqui que eu quero dizer a vocês vejam aqui, curiosamente, que eu coloquei aqui N10 e coloquei aqui N20. Aí alguém pode perguntar, né? Por que N10 e N20? Por que não N1, N2, N3, N10, N11, N12, né? Isso é uma tática que se admite na programação, porque você, quando numera de 10 em 10, você deixa algumas linhas de programação que, se você quiser incluir
alguma coisa entre esses dois passos de programação, você pode incluir algumas linhas. Isso aqui às vezes é suficiente para você fazer uma rosca entre uma posição e outra, né? Então, para você não mexer na sua numeração toda, né? E você tem esses 10 passos de programação que você pode inserir entre N10 e N20. Aí você vai ver N20 e N30. De repente você pode botar N21, N22, N23, etc. Só que no início da numeração, você vai colocando de 10 em 10, para que no futuro, se você tiver necessidade, você faça esse posicionamento de outras sentenças dentro da programação, ok? Muito bem, visto N, vamos ver agora. Nossa primeira linha de programação, G21, tá? Então aqui, o que é G21? Eu estou dizendo à máquina, G21, programação em milímetro. Então eu estou dizendo à máquina, tudo que eu botar aqui, ó, vamos chamar aqui o nosso quadro de volta, né? Quando eu colocar alguma coisa aqui, ó, 40, 45, 25, 45 e assim por diante, tudo que eu estou aqui no meu desenho é em milímetro. Então eu vou trabalhar em milímetro. Então eu preciso dizer isso à máquina, tá? Então eu vou colocar G21. Eu posso querer trabalhar em polegada. Nós não vamos trabalhar em polegada, né? É uma tradição mais dos Estados Unidos, da Inglaterra, trabalhar em polegada. A gente aqui costuma trabalhar mais em milímetro. E no nosso curso nós vamos adotar o milímetro, tá? Muito bem, mas existe a possibilidade, né? A gente não pode fechar a porta, né? Então, se eu quiser, por acaso, eu recebi uma peça que eu preciso trabalhar em polegada. Então, em vez de eu colocar aqui G21, eu vou colocar aqui G20. E aí eu vou ter que botar todas as minhas medidas em polegada, ok? Muito bem, então vamos lá. N10, G21. G40, né? G40 cancela, né, a correção dos raios de ponta de ferramenta. Eu coloquei em vermelho porque eu não vou ver isso agora. Eu coloquei esse G40 porque você deve começar essa primeira linha sempre com G40, mas eu só vou explicar isso. Na realidade, nessa programação simples, não é preciso, né, para este desenho simples aqui, ó, esse desenho simples, onde eu só tenho cortes na horizontal e na vertical, tá certo? Nesse desenho simples, eu, a rigor, não preciso usar o G40, mas eu quero já ir colocando aí, né, na cabeça de vocês que toda a vida essa primeira sentença a gente deve colocar o G40. Mais adiante eu vou explicar bem detalhadamente para vocês o G40, G41 e G42, que é desativar e ativar a compensação de raio de ponta de ferramenta. Por enquanto, né, eu vou ficar vendo a vocês, né, tá aqui em vermelho, tá? E vocês vão me cobrar, né? Se bem que aqui nesse tipo de aula fica difícil cobrar, mas eu pago porque eu não me esqueço das coisas não, tá certo? Então, G40, tá aqui, a gente sempre vai colocar, depois a gente vai ver o que é. Muito bem, seguindo aqui, nós temos agora o nosso G55. O que é o G55? Vocês já sabem. G55 é o nosso zero peça, né? Vamos puxar aqui o nosso zero peça para a gente ver, ó. Tá aqui, G55, zero peça. É a partir daqui que eu vou contar o meu sistema de coordenadas, tanto no diâmetro quanto na cota Z, tá? Então, a partir desse ponto é o nosso G55, né? Que poderia ser 54, 55, 56 até 59, qualquer um, tá? Muito bem. Vamos em seguida, né? Em seguida, eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, G90. G90 a gente já estudou, né? É o sistema de programação em coordenadas absolutas. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque a nossa máquina, ela já está programada, tá certo? Para colocar o G90. Então, se você não colocar, por isso que eu coloquei os parênteses,
Se você não disser nada, não botar nada na programação, tá? A máquina vai assumir, né, o default dela do sistema de coordenada absoluta. Então você não precisa nem botar. Eu botei aqui só para avivar a memória e a gente vê. Até porque existem outras máquinas, né, que é necessário que você bote o G90. E na medida do possível eu vou colocar para vocês não só coisas relativas à máquina que a gente usa, mas em máquinas de uma forma geral, tá ok? Tem algumas diferenças de uma máquina para outra, não são diferenças muito grandes e na medida do possível eu vou induzir vocês a pensar de uma maneira geral, ok? Muito bem, então só restou agora o nosso, entre parênteses de novo, G95, tá? Então o nosso G95 é para você colocar para a máquina qual é o tipo de avanço que você quer trabalhar, né? Eu coloquei novamente entre parênteses, porque no nosso caso, como é um torno, né, o ideal é que você trabalhe com avanço em milímetro por volta, né? É tradicional isso aí, na tornearia, a gente trabalhar com avanços em milímetro por volta, tá? Então nós vamos manter isso aí, que é o ideal para esse tipo de programação, tá? Muito bem. Acontece o quê? Que em outros tipos de usinagem, né, ou até se você tiver uma peça muito diferente tal, você em vez de G95, você pode fazer a programação com G94, que é o avanço em milímetros por minuto. Isso aqui a gente usa o avanço em milímetros por minuto, nós vamos usar em fresadoras, tá certo? Em outras máquinas operatrizes, tá? Mas no torno, a tradição, o melhor para a programação é que você trabalhe em milímetro por volta, né? Por exemplo, no centro de usinagem que nós temos, quando a gente vai fazer uma programação, e mais no final do nosso curso nós vamos fazer programas para o centro de usinagem, a gente, em vez de colocar G95, a gente vai trabalhar com G94, ok? Muito bem, então está aqui, ó, já temos a nossa primeira sentença, né? N10, G21, programação em milímetro, G40 cancela o sistema de controle de raio quanto às ferramentas, nosso zero peça, nossa programação em coordenada absoluta e a nossa programação em milímetro por volta. Pronto. Essa é a primeira linha de programação, ok? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.